Vamos pontuar. Em 1856 nasce um homem chamado Sigmund Freud. 1856. Sigmund Freud, filho de judeus, né? 6, 7 irmãos, com uma deficiência financeira muito grande, né? O pai queria que a família se desenvolvesse. Ele se forma em medicina e ele começa a escrever como médico. Ele começa a fazer uma abordagem sobre processos mentais. Só que ele não faz uma abordagem sobre processos mentais, sobre aquilo que você vê no microscópio, uma célula, nada disso. Ele começa a ter ideias e traz essas ideias à tona, ideias essas que são muito paralelas à Bíblia. Ué, como assim? Ele traz a ideia do id, do ego e do superego. Na verdade, ele traz a ideia da tricotomia. A ideia começa já começa a ser encantadora, ela já começa a ser atrativa. Tem o id, sim, temos o id, que é o corpo. Temos o ego, que é a nossa alma. Temos o superego, que é o espírito humano. Só que ele não consegue, ele pega esses nomes e redefine espírito, alma e corpo, como id, ego e superego. Só que os seus livros, ele entra no campo da bizarrice sexual. Toda e qualquer dificuldade vai vir através das opressões, das repressões que o corpo sofre e está sujeito. Você vê que ele fala nos seus livros muito sobre sonhos. O caminho para conhecer o inconsciente você vai encontrar através dos sonhos. E de onde que ele tira o id, ego, superego e essa abordagem sobre os sonhos? Ele era filho de judeu. Ele tinha que ler a Torá. Ele tinha que ler a Torá. Então, mesmo ele rejeitando o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele ouvia falar sobre espírito, alma e corpo. Como que ele ouviu falar sobre espírito, alma e corpo? E formou Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então a Bíblia tem um bom embasamento, até mesmo nas primeiras cartas, sobre tricotomia. Você vê os sonhos reveladores que são dados aos grandes profetas. Então ele não queria falar na Bíblia, mas ele falava que tinha o caminho para você descobrir as coisas e você entrar no inconsciente, estaria no campo dos sonhos. Bom, aí surge, vamos deixar de lado Sigmund Freud. No finalzinho do século XIX, nasce também Carl Jung, outro pilar forte dentro da psicologia. E iniciozinho do século XX, nasce Carl Roger. Então eu tenho Freud, Jung e Roger. Depois deles, surgiram vários outros homens na esteira do sucesso que eles atraíram. Porque nunca ninguém falava tanto de mente, de comportamento, de sentimento. Mas só que todas as suas técnicas eram inócuas, não traziam resposta nenhuma. Não traziam um efeito terapêutico. Mas todo mundo tentava trazer uma teoria nova. E vamos dar um exemplo aqui que não é assim, mas só para vocês entenderem. Surgiam 5 teorias novas sobre a mente humana. Aqui surgia nova, dizer que as outras 4 estavam erradas. Alguém está errado nesse conjunto. Se um está certo, confusão, né? Se um está certo, 4 estão errados. E começou a surgir essas ideias todas. Mas vamos traçar a linha do tempo. Final do século XIX, início do século XX, estão em destaque no mundo da mente e da jovem psicologia e filosofia, Sigmund Freud, Carl Jung e Carl Roger. Só que também no início do século XX tem um homem chamado Norman Vincent Peale. Assim que se fala o nome dele. Norman Vincent Peale. Foi o homem que escreveu
A Força do Pensamento Positivo. Esse livro foi um recorde de venda nos Estados Unidos. Ele trazendo as ideias dele, da força do pensamento. A força do pensamento, ele deixa a fé de lado e leva para a força da mente. Ele começa a entrar um pouco no humanismo secular, que é centrar a força no homem. Só que a igreja está pujante. A igreja está crescendo. A igreja está vendo todos os dias, todos os finais de semana, dezenas, centenas e milhares de pessoas se convertendo. Só que para essas pessoas que lidam com a mente, para eles é inconcebível. Poxa, como é que pode? Eu não estou na mente deles, mas eu sei que eles pensaram isso. Poxa, a pessoa entra destruída numa igreja e sai lá de pé, toda bonitinha, toda inteirinha. Entra despedaçada, sai inteira. Entra um brinquedo Lego desmontado e sai todo montado. Você vê isso. Só que começaram a começaram a ter teorias paralelas à Bíblia Sagrada como resposta do sofrimento mental. Esses 3 homens que eu te falei, só que vem Norman Vincent Peale em 1937. Eles chamam um médico psiquiatra chamado Smalling Blandon, se une com esse psiquiatra e criam nos Estados Unidos uma fundação que une o quê? Psiquiatria e religião. Ali, esse é um marco histórico para a Igreja de Cristo. 1937 a 1940. Eles formam com bases em Freud, com base no inconsciente, que não existe esse inconsciente que eles dizem, isso não existe. Eles formam essa base dessa fundação e começam a adentrar gradativamente nas igrejas. Porque os grandes líderes americanos, grandes pregadores americanos, não viram aquilo, até com certa razão, não viram aquilo como nenhum problema. Não, está estudando a mente humana, está estudando a mente abstrata, não o cérebro físico, né, que você estuda numa lâmina, numa anatomia, mas a mente abstrata. Eles estão fazendo conjecturas acerca da mente abstrata. Isso tudo toma grande corpo em 1937 com essa instituição americana, que você pode procurar na internet, está lá. Ela começa a bater na porta da igreja. Vai batendo. Só que ela começa a entrar e começa a ter palestras sobre mente. Palestras essas que não agregam muito valor. Eu vou deixar aqui já no começo, que eu posso falar até mesmo no final dessa linha do tempo. A gente não pode esquecer o que diz no Novo Testamento, que o Espírito Santo de Deus opera tudo em todos. O Espírito Santo de Deus opera maravilhas. Isso tudo, através dessa fundação e através das teorias que eu vou apresentar aqui, elas começaram a substituir a pessoa do Espírito Santo, prometendo uma cura. Prometendo uma cura, libertação, resgate da sua saúde mental. Rapaz, aí começa o circo de horrores. Que você vê hoje em dia. Vou ler aqui para você. Engraçado como tudo começa nos Estados Unidos, né? Tudo começa nos Estados Unidos. Eu fui batizado por um pastor americano. Pastor maravilhoso. Ele fora dessa linha. Pastor Harold Eduardo Renfro. Que homem maravilhoso, um homem de Deus. Como temos muitos homens de Deus no Brasil. E essa fundação começa a crescer. Em 1952, Norman Vincent Peale, ele lança o livro O Poder do Pensamento Positivo, que é um recorde de venda de livro nos Estados Unidos. E o americano, do lado da sua cabeceira, que ele aprendeu com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, além da Bíblia, agora tem o quê?
o livro da força do pensamento positivo. Esse próprio pastor Norman Vincent Peale fala em alguns programas de televisão que Deus é uma energia. A heresia vai começando a ganhar corpo. Quando a gente sabe, pela definição teológica, Deus é espírito perfeitamente bom, que em santidade, justiça e amor rege e governa todo o universo. Isso é a definição de Langston. Esse é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é pessoal, não é uma energia. É um Deus de relacionamento e é um Deus presente. E você começa a eliminar, começa a bater nos pilares da teologia bíblica. Só que eu preciso abrir aqui um parênteses para você, que em 1952, né, é lançado o poder do pensamento positivo, e as igrejas começam a colocar na sua cabeceira os livros de autoajuda. Autoajuda, Rafael. Tem irmãos que não lê Jó, não lê Salmos, não lê Provérbios, Eclesiastes, não lê Cantares, mas lê um livro de autoajuda de homens. Eles deixam um livro do Deus que criou os céus e a terra. Quem escreveu o livro de Jó, Salmos e Provérbios foi aquele que disse que haja luz e houve luz. Está entendendo a dimensão do absurdo que nós estamos entrando? Só que a gente tem, eu preciso criar um parênteses aqui na década de 60. A década de 60 é uma década explosiva para o mundo. É uma década explosiva que merece ter um programa só sobre a década de 60. Como essa década foi importante. O que acontece? Eu costumo dizer que a década de 60, as portas do inferno foram abertas para o mundo. Em 1962, a Corte Americana proíbe oração nos institutos públicos. Querendo ou não, os Estados Unidos é uma referência mundial. Você vai olhar para o que é o melhor. O que é melhor é o que a gente quer seguir. Então o evangelho lá está crescendo, está pujante, está ganhando almas, está prosperando, está fazendo maravilhas. Só que aí começa, em 1962, a Corte Americana proíbe a oração nas instituições públicas. Em 1963, ela vai mais forte, proíbe a leitura bíblica em eventos. Bom, eu já estou tendo na década anterior pastores colocando do lado da sua cabeceira e também nos púlpitos, além da Bíblia, livros de autoajuda. Só que nessa década de 60, com essas duas decisões da Suprema Corte Americana, na verdade, eu estou dando uma liberdade para que haja o quê? Um movimento maior do ocultismo dentro das instituições. Porque através da oração, eu repreendo, eu oro e peço as bênçãos de Deus, não é isso? Mas o que acontece com tudo isso? 5 anos depois, o que acontece? No mesmo ano, 1968, quem foi o pastor famoso que morreu nos Estados Unidos assassinado? Martin Luther King. Ele é assassinado. No mesmo ano, Bob Kennedy também é assassinado. A América explodiu numa revolução social. A força do inferno agindo. As igrejas ficaram meio confusas. Como é que a gente vai fazer? Prega seu evangelho? Não prega. Eles continuaram pregando o evangelho, mas muito escândalo acontecendo. E vem em 1968 também. Olha como é que o inferno é estrategista. Ele é calculista. No ano que morre Martin Luther King e Bob Kennedy, assassinados, é lançado nos Estados Unidos o bebê de Rosemary. Um filme satânico. Eu não cheguei a assistir, não. Não conheço esse filme. Esse filme é um filme satânico que fala sobre o nascimento de alguém que seria destinado e sacrificado e ofertado a Satanás. Ou seja,
o movimento ocultista começa a crescer, só que ele vem com muita força. Ah, você está falando de igreja, linha do tempo, ou está falando de apostasia? Eu estou falando de apostasia. Aí você deixa isso de lado. Tá, agora vamos voltar. Porque os filmes tiveram sempre foi muito influente lá, né? Muita influência. Os filmes americanos, eles têm influência. Aí o jovem... Hoje é menos, mas antes era muito mais, né? Muito Tudo mais. vinha de lá, né? Tudo vem de lá. Aí nós estamos lá. 37 a fundação americana que une religião e psiquiatria. 52 o livro do pensamento positivo, 1952. A década de 60 acontece vários fatos marcantes, tem vários outros fatos bem interessantes. Só que começa a década de 70, começa a ideia da cura interior. Batalha espiritual. Começa-se essa ideia, cura interior, batalha espiritual. Só que isso não soa muito bem para algumas pessoas. Mas para outros é razoável. E você tem o Espírito Santo de Deus que nos cura todos os dias, que nos recupera, que nos resgata. Tivemos um momento ruim ontem, por exemplo. Aquilo nos machucou, aí vem o Espírito Santo de Deus, ele te cura, ele te liberta, ele te prepara. Só que essa atuação de cura interior e de batalha espiritual, ela vem através de livros de autoajuda. Aí eu vou voltar na vida daqueles 3 homens lá atrás. Sigmund Freud, Carl Roger e Carl Jung. A principal figura que eu quero abordar é Carl Jung. Carl Jung escreveu muitos livros. Ele estava vivo nessa época aqui. Ele estava vivo em 1970. Muitos dos seus livros pararam nos púlpitos. Só que Carl Jung, quando tinha 15 anos de idade, a mãe dele mandava: filho, prepara um quarto e deixa 2 camas naquele quarto lá, que nós vamos receber visita à noite. Está na homepage dele, de Carl Jung. O pai de Carl Jung era um pastor luterano. Quando o pai estava em casa, isso não ocorria. Quando o pai dele saía, a mãe dele recebia demônios que dormiam naquelas camas. Esses mesmos demônios, tem um especificamente que Carl Jung chama de Filemon, o meu mentor. Meu Deus. Eu não sei se choro, o que eu faço. Um caminhão de pastores lendo livros de Carl Jung. Aí você vai me perguntar, como é que o ocultismo entrou nas igrejas? Eu já estou te respondendo. Meu Deus do céu. Aí Carl Jung cresce de mãos dadas com esse demônio. Ele escreveu livros e livros e livros e livros, ditados por atuações mediúnicas na relação de Carl Jung com esse demônio chamado Filemon. Até o nome do Filemon tem a ver com a Bíblia, né? Que tem uma carta no Novo Testamento que é o livro de Filemon. A mentira precisa caminhar junto da verdade. Ela precisa caminhar ali coladinho com a verdade para ela atingir, para ela enganar as pessoas o máximo possível. E esses 3 homens, Freud, Jung e Carl Roger, escrevem livros de autoajuda. E esses livros, pequenos livros da grande coleção de Freud, são tirados pequenos livros de pequenos pensamentos que eles inundam os ministérios, eles inundam as igrejas, eles inundam a vida de pastores que querem conselhos. Eles não têm conselho para dar para as ovelhas. Eles não se dão o trabalho de dobrar o seu joelho. Senhor, o que eu faço hoje? Então, eles pararam de ser conduzidos pelo Espírito. Não foram mais conduzidos pelo Espírito Santo. São conduzidos pelos espíritos enganadores que adentraram nas igrejas através dos livros de autoajuda. Só que você entra década de 70, 80 e 90, explode no Brasil o absurdo da psicanálise cristã, adentrando nos púlpitos. Psicanálise cristã G12,
Aí você vai notar que dos anos 70 até 2025, a cada 5 anos surge uma lenha na fogueira. É jogado, o inferno joga na fogueira para manter aceso, chamar a atenção e desviar a atenção do Espírito Santo de Deus, que é curador. Quem cura e liberta é o poder que é no nome de Jesus.